Hoje eu vou falar alguma coisinha sobre anestesia, porque eu falei, né, na segunda-feira sobre alguns pontos em relação ao equipamento, principalmente em relação ao carpulho, em relação à agulha, em relação aos tubetes. Também como é importante a gente conhecer os sais anestésicos e dessa forma escolher o melhor para cada caso do paciente. Os vasoconstritores também, principalmente pacientes que tem alguma alergia ou tem algum problema de saúde que impeça você de usar os vasoconstritores comuns ou os melhores, né, que normalmente a gente usa, os mais usuais, tá? Interessante a gente conhecer isso dessa forma. Agora, uma coisa que é importante também é a gente saber anatomia para poder fazer esse tipo de procedimento. Quando você sabe anatomia, você precisa sim conhecer a técnica, mas você tem uma forma de chegar no ponto ideal para colocar o seu anestésico. É como eu falei, o pessoal se prende muito à relação do anestésico, né? Anestésico prime, né? Que o pessoal fala, ou o anestésico ideal, o melhor anestésico. Gente, como eu sempre falo, o anestésico mais rudimentar no lugar certo, ele vai fazer uma anestesia adequada. O melhor anestésico, mais moderno, sinteticamente falando, no lugar errado, ele não vai surtir o efeito que você precisa. Então, saber o lugar que você vai colocar o anestésico é fundamental. Eu sempre associo os nossos nervos, né, os nervos que você vai desligar com o seu anestésico, você vai evitar que o impulso elétrico passe por ele, é a mesma coisa que um fio onde você está interrompendo o circuito elétrico. Tá? É a mesma coisa. Então, você saber os fios que você precisa desligar na face é tão importante quanto o melhor equipamento ou o melhor anestésico. Tá? Então, se torna fundamental você conhecer a anatomia. Aí, quando eu falo em conhecer a anatomia, o pessoal já faz careta. Conhecer a anatomia? Mas, gente, não tem jeito. Se você tem um carro e ele está com um problema elétrico, você vai levar no eletricista que conhece bem o circuito elétrico do carro, concorda? Porque se você for pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, você vai penar, ele vai falar que você precisa trocar uma peça que às vezes não é a peça que vai resolver o problema do painel, ou não vai resolver o problema do carro não estar ligando, né? Então conhecer o circuito elétrico do carro é tão importante quanto você, na sua profissão, conhecer os cabos elétricos, até para não falar bobagem para o paciente, como eu já conversei com vocês da outra vez. Que o paciente veio para fazer extração de terceiros molares e a dentista falou que ele poderia ter um derrame, que é uma coisa totalmente diferente, né? Ela teria uma paresia ou uma paralisia na face, quando que na verdade o risco que o paciente tinha era de parestesia. Então, saber anatomia, conhecer anatomia é fundamental. Por causa disso, e para provar isso para vocês, eu vou fazer uma aula hoje à noite, onde a gente vai abordar duas técnicas anestésicas. Na verdade vão ser duas aulas, tá? Eu separei em duas aulas para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro eu vou mostrar os pontos anatômicos importantes que a gente precisa saber, tá? Para você poder fazer a técnica subporostial, em que você vai conseguir anestesiar qualquer dente anterior de pré a pré, você consegue fazer eles, tanto superior quanto inferior. A gente vai abordar também a técnica infraorbitária, em que você vai fazer um bloqueio completo de uma hernia arcada, de incisivo central até os prés. Então você vai conseguir um bom bloqueio dessa região quando você precisa fazer extrações múltiplas, em que se você for fazer a anestesia, o bloqueio em todos os dentes, o que acontece? Você pode exceder o máximo de anestésico usado naquele paciente, né? Então, você buscar bloqueios, né, vai fazer com que você tenha uma boa anestesia da região sem precisar usar quantidade tão grande de anestésicos. Então, preciso bloquear 5 dentes. Você não vai precisar fazer esse bloqueio, né? Sendo que você vai fazer um bloqueio só, você já tem anestesia de toda essa região, tá? Boa tarde pessoal. Hoje a nossa internet está uma beleza, né? Mas então, hoje, né, eu queria chamar vocês para a nossa aula que a gente vai ter hoje à noite, fundamental, em que na aula que eu dei sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior, a gente falou bastante sobre a anatomia do nervo mandibular, tá? Justamente suas ramificações. Na aula de hoje,
hoje à noite, 8 horas da noite, lá no YouTube, a gente vai conversar um pouco justamente sobre a da maxila, tá? O nervo maxilar, todas as ramificações e principalmente duas específicas. A gente vai falar do nervo alveolar anterior e do nervo alveolar médio. E também de dois tipos de anestesia, a subperosteal e também a infraorbitária. Na outra aula, na aula 2, a gente vai falar sobre o bloqueio do nervo alveolar posterior, superior-posterior, tá? Do nervo alveolar superior-posterior, e também algumas anestesias de bloqueios parciais, tá? Como também, por exemplo, a anestesia que a gente dá no forame incisivo, tá? Para você fazer o bloqueio palatino. Então, são aulas top para que você não tenha mais dor de cabeça com anestesia. Recomendo, né? Falei com vocês no começo da semana. Guarde, reserva um horário na agenda de vocês, 8 horas da noite, para estar ao vivo comigo. A gente vai tentar tirar todas as dúvidas. Hoje a aula ela vai ser um pouco mais anatomia do que técnica. Por quê? Se você souber anatomia, mesmo que você tenha um pouco de dificuldade na técnica, você acerta a anestesia. Você sabe onde a agulha tem que ir. Você sabe onde precisa o seu anestésico chegar. Fica mais fácil, tá? Então é fundamental essa aula hoje, tá? Então é importante que você assista.